Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos. Hoje nós estamos para meditar sobre o tema Até os fios de cabelos. Baseado em Mateus capítulo 10, versículo 29 a 31, palavras do Senhor Jesus Cristo. Essa é a sugestão do presente diário de hoje, neste domingo. Nos tempos de guerra biológica em que estamos vivendo, é difícil não constatar a maldade humana do que ela é capaz de fazer para prejudicar os outros e atingir o seu objetivo de poder e domínio sobre todas as outras pessoas, sobre toda a humanidade. Não é uma questão política e ideológica apenas, mais do que isso, é o retrato do homem sem Deus e com suas incontidas ambições dominadas pelo maligno. Em tais situações, vemos notícias de tantas mortes de pessoas de longe, pessoas de perto de nós, de idosos, de jovens, de pobres, de ricos, de estrangeiros e de patrícios. É notícia de mortes para todos os lados. E ainda ouvimos opiniões, como recentemente ouvi de um cientista francês. Todos que tomaram a vacina irão morrer em poucos anos. Sei que todos nós iremos morrer um dia. Tanto eu como você, todos nós. Mas a vacina, embora que fabricada em tempo recorde e inusitado, é a esperança de tanta gente. Conheço tanta gente que diz assim, deixa eu tomar a vacina, como se a vida fosse mudar e a liberdade fosse existir. Não está sendo a realidade. As opiniões são contraditórias na mídia. Às vezes eu acho até melhor ignorá-las. Por quê? Porque elas têm gerado cada vez mais insegurança, instabilidade e perplexidade. Quando não, uma verdadeira pandemia de paranoia. Sabe por quê? Onde está a minha, a sua, a nossa segurança? Onde está a sua esperança? Onde está a sua salvação? Não quero ser simplista, mas biblicamente afirmo com convicção em Cristo e tão somente em Cristo. No texto de Mateus, capítulo 10, verso 19 a 21, um texto muito conhecido, Jesus fala o seguinte, que a gente deve saber que Deus toma conta das nossas vidas, porque Ele tem até os fios de cabelos da nossa cabeça contados, e que nenhum desses fios cai. E cita também de que nenhum pardal, que é uma ave insignificante, um passarinho muito barato e comum, trivial, na região onde Jesus falou isso, nenhum pardal cai sem o consentimento de Deus. Então, também, num outro evangelho, diz que nenhuma folha de árvore cai sem o consentimento de Deus. Não é exagero. Não, isso não é um exagero das palavras de Jesus. O ensino fala do seu total domínio sobre tudo, absolutamente sobre tudo. Do que há nos céus, do que há na terra, do que há no mundo, na esfera glacial. Não importa. Nada. Absolutamente foge à sua ciência e ao poder de Deus. Vamos nos conter ao texto sugerido de Mateus 10,
lendo o versículo 20, 32 e 33, um texto que é muito conhecido e citado no meio dos pregadores. Pois todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Não é verdade? E assim a palavra de Jesus disse. Confessar não é simplesmente dizer, creio em Jesus Cristo. Não. Não é uma mera confissão verbal. A verdadeira confissão é ratificada com um modo de vida correspondente, ou seja, com a nossa própria vida. Uma coisa é chamar Jesus de Senhor, Senhor, e outra coisa é fazer o que Ele manda. É o que nos ensina o sermão de Jesus quando fala sobre o juízo final. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos isso, aquilo outro. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ou seja, não basta apenas dizer Senhor, Senhor, diante dos homens. É preciso realmente saber e obedecer a Jesus. Assim como também em 1 João capítulo 2, versos de 1 e 2, nós aprendemos que Jesus tem nos céus diante do Pai 2 trabalhos. O primeiro, trabalha em favor do seu povo, dos seus crentes, da sua igreja, dos verdadeiros crentes, é o trabalho de sumo sacerdote, concedendo graça ao seu povo para que ele não peque. E o segundo é o trabalho de um advogado. Filhinho, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se porventura você pecar, temos um advogado fiel e justo junto ao Pai, que é Jesus Cristo. É assim que diz a Bíblia. Então, esse advogado, junto ao Pai, é para perdoar e para restaurar aquele que pecou e arrependido confessa o seu pecado. Como foi o caso de Pedro. Negou 3 vezes a Jesus, justamente naquela noite crucial em que Jesus foi preso. Mas Pedro confessou, Jesus perdoou, Jesus restaurou. Creio que a nossa fé bíblica não é simplesmente dizer, como eu vi alguém dizer, ofereço uma água abençoada que quem tomar é mais poderosa do que a vacina contra a Covid. Não pega a Covid. Dias depois, o próprio pregador estava na UTI de um hospital no Rio de Janeiro, internado por causa da Covid. Essa fé e confissão não é a que está falando o texto de hoje, de Mateus capítulo 10. Sim, Jesus é Senhor e tem todo o poder e controle sobre tudo, sobre os poderes malignos, inclusive, sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre os reis da terra, sobre os tidos por sábios nesse mundo, sobre tudo. Os servos de Deus são pecadores, não esqueçamos disso. Embora não estejam mais debaixo da condenação eterna por causa da justiça e do sacrifício de Cristo, eles estão sujeitos à enfermidade, sujeitos às intempéries da vida, sujeitos às leis da gravidade, às leis naturais, do envelhecimento, das enfermidades, consequências de ser todos pecadores. Não tem jeito. O que deve fazer é tomar as precauções disponíveis aos recursos humanos. Porém, colocar absoluta confiança e proteção não nessas coisas, mas no Senhor Jesus Cristo, em Deus. Porque, queira Ele ou não livrá-lo da enfermidade, da peste, da pandemia, Ele tem um propósito individualmente para com cada um que o confessa como Senhor diante dos homens. De um jeito ou de outro, Jesus
Ele está no controle, Ele continua sendo Deus. Moral da história: não importa quantos cabelos há na sua cabeça, se poucos ou muitos. O importante é que você confesse verdadeiramente Jesus diante dos homens e creia verdadeiramente que Ele se preocupa e cuida de você até dos fios do seu cabelo. Que Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém.